Olá, gente, estamos aqui novamente, aqui no nosso Talentos Cast, e hoje nós estaremos aí com uma pessoa talentosa, como todas as outras, estudiosa, uma pessoa que tem muito a nos falar e muito a nos ensinar, mas primeiramente nós vamos ouvir a nossa vinheta e voltamos daqui a pouco, tá? Falar um pouquinho sobre ela. Oi, estamos aqui hoje com nada mais, nada menos. Acho que muita gente conhece essa guerreira, essa pessoa doce, chamada Adriana Ribeiro. Adriana, muito obrigada ela veio de Fortaleza, nem podia vir, mas eu insisti bastante porque eu precisava conversar com ela, porque ela, desde da primeira vez que eu lhe conheci, eu entendi a grandiosidade dessa pequena mulher que é tão grande, que é tão gigante, entendeu? Chamada Adriana Ribeiro. Tudo bom, meu amor? Tudo bom, Gina? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Parabenizar por esse projeto lindo, maravilhoso, que as pessoas vão conhecer e vão se apaixonar, né? E assim, na verdade, muitas vezes eu não tenho consciência dessa minha força, sim, dessa minha capacidade de inspirar, de influenciar as pessoas com a minha história. E assim, e fico muito feliz, né, de saber que as outras pessoas enxergam isso em mim. Sim, né? claro. Essa minha possibilidade, né, de estar sempre mostrando, né, o meu trabalho, as minhas realizações. Sim. E isso me deixa muito feliz. É verdade, é uma grande verdade que você está dizendo, viu, Adriana? Às vezes a gente não tem noção, não tem ideia do quão grande é o nosso espírito, até onde ele vai, até onde ele atinge. E às vezes é como você acabou de dizer, às vezes pequenas coisas fazem com que mude a vida de uma pessoa. Não é dinheiro, não é nada, às vezes é um olhar, é um sorriso, é um abraço, né? É um momento onde você dá uma palavra de carinho e isso muda o dia, muda a semana, muda a vida, né, de uma pessoa. Mas, Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho da Adriana mocinha, como foi formar essa Adriana de hoje? Pelo que você passou, qual foi a sua trajetória para hoje a Adriana Ribeiro ser quem é? Fala um pouquinho de você pra gente. É uma história longa, viu? Mas a gente tá aqui para ouvir, para se inspirar, entendeu? Justamente nisso. Então, Gina, eu sou filha de agricultores. Sim. Né? Meus pais são agricultores, até hoje vivem no campo, numa comunidade rural chamada Boa Vista. E foi nesse ambiente que eu nasci, né? Um ambiente simples, mas de muito amor, de muito respeito, de muita união. Era uma coisa que não podia deixar de ter na nossa casa, era a união. Quando a gente tinha algum atrito, né, entre os irmãos... São quantos? Éramos 6. Éramos 6, é uma novela. Éramos 6, né? Mas aí com a partida para o outro plano de meus 2 irmãos mais velhos, o Aureliano e o Adriano, hoje somos 4. Certo. Né? 2 mulheres e 2 homens. Certo. Então, assim, a gente não podia... Eu conheço a Formiguinha, que foi através dela que eu cheguei até você, né? Foi ela que me apresentou essa família maravilhosa que é você. Conheço o Mazinho, que hoje é nosso vereador, né? E você, mas quem é o outro? Eu não sei quem é. É o mais novo, né? Ele mora com meus pais ainda, até hoje, nunca saiu de casa, casou, levou a mulher para dentro de casa, mas ele ainda mora com meus pais. Ele eu não conheço. E é totalmente rural, gosta da vida do campo, né? Ele é o caçula. É o caçula. Sim. Gosta de criar, de cuidar dos animais e trabalhar também na cerâmica, né? Que ele administra junto com o Mazinho. Certo. Então, assim, a gente nasceu e se criou nesse ambiente de muita simplicidade, como falei. A gente não tinha luxos, não tinha
a parte material que muitas vezes uma criança quer ter, Sim. né? Mas era um ambiente que não nos faltava o básico e, sobretudo, o amor e o respeito e a união entre a família, né? Que isso foi uma coisa que meus pais nos ensinaram, que até hoje a gente é assim, muito agarrado. Muito sabe? família, é Muito verdade. família, a gente A dor de um é a dor do a dor outro, do né? outro, faz de tudo para ajudar, para apoiar, para acolher e para ajudar nos Sim. momentos difíceis, Sim, né? sim. E assim, isso eu sou muito feliz por isso, porque Sim. eu acho que a família é aonde a gente sempre, para onde a gente É sempre o nosso vai correr. alicerce, né? Isso. É o alicerce. Quando você tem uma casa, tem um alicerce bom, ela é construída bem. Quando o alicerce é ruim, ela também se quebra, se racha no meio do caminho. E quando a família ela é um alicerce bem feito, aí torna-se pessoas igual a você, igual a Formiguinha, igual o Mazinho, igual a Aureliano, que eu não tive o prazer de conhecer, mas que nem precisa, porque vocês já mostram para mim quem ele era, né? E é muito bacana, é muito bonito, é muito lindo isso em vocês. Eu sei que é assim mesmo, eu conheço, entendeu? Eu conheço sua mãe, seu pai, entendeu? E sei que realmente o que você está dizendo é a grande verdade. O alicerce familiar de vocês é muito lindo. E assim, eu sempre quis, né, crescer no sentido de conhecimento, sabe? De me expandir. Isso sempre foi uma coisa muito viva dentro de mim. E aí eu sempre gostei muito de estudar. E por gostar de estudar, eu fui sempre me dedicando. E assim, a minha mãe, ela fazia de tudo para que a gente pudesse estudar, pudesse ir para a escola, né? Mesmo não tendo uma condição favorável, mas ela não deixava a gente, tipo, ir trabalhar e deixar de estudar, né? Então, assim, com todas as dificuldades, minha mãe é uma guerreira, ela sempre nos proporcionou, né, essa possibilidade de estudar. E eu sempre tive isso muito vivo em mim e sempre fui muito habilidosa, sempre tive habilidades manuais, né? E assim, a minha mãe costurava e aí assim, além de gostar de estudar, eu fazia as roupinhas das minhas bonecas, ela deixava eu usar a máquina. Então isso em mim assim, hoje, né, eu tenho o ateliê Fina Costura. E aquilo ali para mim não é só um trabalho, é uma terapia, é um ambiente onde eu me sinto muito bem. Sim. Para além da minha vida de professora, sim, né? Sim. Que é onde eu construí toda uma trajetória. E assim, sou professora efetiva do município. Por muitos anos trabalhei também no estado, né, no ensino médio, e foi lá que eu construí esse elo de conhecimento, de ser conhecida pela população russana, porque quem trabalha em escola, quem é professor, conhece todo mundo. Mas dá uma né? freadinha aí pra mim, deixa eu voltar só aqui pra mim entender. Tá. Aí você saiu lá da zona rural e veio estudar em Russas. Isso, né? Eu tenho uma prima, a Sim. Salete, que morava em Fortaleza, veio morar em Russas e aí ela me levou para casa dela e me colocou para estudar aqui na Sim. cidade, porque eu estudava lá na Boa Vista. Sim, sim. Aí ela me colocou para estudar aqui e assim, sempre me incentivou muito, sempre me incentivava. E você conseguiu todo esse estudo e todo esse conhecimento sempre na rede pública? Sempre. Né? Estudei, terminei. Quebrando o paradigma de que para poder aprender precisa estar em rede particular, né? Na realidade, quando a gente quer, o interesse da pessoa que faz a diferença, né, Adriana? Na verdade, assim, até parece meio clichê, né, dizer que tudo que você quer, que tudo que você sonha, se você persistir, você consegue. Sim. Eu sei que nem sempre só o esforço ele é o suficiente. Você precisa de oportunidades, né, para poder você se desenvolver. E infelizmente muitos jovens não têm essas oportunidades.
justamente porque precisam ir trabalhar para poder ajudar a família. É certo que eu comecei a dar aulas bem cedo, né? Com 18 anos eu já estava... Estudava e dava aula? E dava aula. De reforço? Não, na escola municipal já, sim. para uma turminha de 2º ano. Você sempre sentiu que você tinha o dom de lecionar, de ser professora? Sempre. Uhum. Eu pequenininha... Foi algo que você sempre gostou? Sempre gostei. Eu dava aula eu tinha uma escolinha em casa, dava aula para as bonecas, Sim. dava aula para meninada, né? Uhum. Para os primos que iam lá para casa brincar. Então, colocava as cadeirinhas em fila, sentava todo mundo e era aquela professora bem rígida. Bem rígida, né? Entendi. Então, assim, foi algo que sempre veio em mim. Sim, sim. E aí, morando com a Salete, né? Eu tive essa oportunidade de estudar, e aí vim para a cidade, terminei ensino médio, e aí comecei a luta, né? Já trabalhando, já dando aulas, mas querendo fazer um nível superior. Sim. E aí eu sou aprovada no vestibular da UES para o curso de História, me formei em História. Sim. E fui aprovada no concurso público do município, né? Sim. E aí comecei toda a minha trajetória profissional. Certo. E casei, né? Casei bem jovem, mas continuei estudando. A sua filha mais velha tem quantos anos? 17. 17 anos. 17. E Lia já terminou o ensino médio, Sim. né? Então, foi aprovada no vestibular Olha da aí. UES para História. Também, tá seguindo os passos da mãe. Não, ela não vai cursar. É tanto que ela nem fez a matrícula, a gente optou em não fazer para não tirar a oportunidade de alguém que Sim. realmente queira cursar. E aí nós estamos aguardando aí, né, o resultado do Enem para ela ir para o curso que ela realmente quer. Que é o quê? Direito. Ah, Ela quer fazer Direito. Certo. E assim, é um curso que... E eu sempre apoio, eu incentivo muito meus filhos a estudarem. Você tem um casal, né? Um casal, Lia e Alan. E assim, foi através do estudo, do conhecimento, que eu me tornei alguém com maiores capacidades de evoluir. Sim, né? sim. Eu não vou dizer que porque eu estudei eu sou melhor do que alguém. Não, todos nós somos iguais, Sim. temos as mesmas capacidades, né? E eu me tornei, o estudo me possibilitou avançar na minha vida em vários aspectos. Sim, mas eu vou dar minha opinião com relação a conhecimento, tá? Conhecimento é a única coisa que ninguém lhe rouba. E hoje mais do que antes a política do quem indicou, ela era muito forte. Hoje, mesmo que você seja indicado por alguém, e isso eu quero falar, já puxando um pouquinho aqui para talentos de desenvolvimento humano, tá? Que se você não se capacitar, se você não procurar aprender, se você não tiver conteúdo é a palavra que eu quero dizer, um conteúdo intelectual, de conhecimento, de aprendizado, você vai ficar para trás. Isso aí não tem pra onde correr. Porque a coisa hoje é assim, não é mais carta escrita botada no correio para se receber com uma semana. Pensou aqui e já aconteceu, entendeu? Então isso é que o jovem de hoje, que as pessoas de hoje, elas não podem ficar na contramão do progresso. Hoje, a palavra-chave é conhecimento, é capacitação. Procurar sempre, cada vez mais, tá aí. Você parou de aprender? Não parou, você está fazendo doutorado, entendeu? Por quê? Porque senão você fica para trás, entendeu? E o estudo, ele é altamente fundamental, e a sua fala muito meiga, que a sua meiguice, ela é muito gritante, e eu não acho realmente que não é que quem estuda é melhor do que quem não estuda, mas quem estuda tem mais oportunidade do que quem não estuda. Isso aí não tem nada que mude isso, não é verdade? E eu falo dessa forma, Gina, porque eu sou uma pessoa extremamente... Os meus alunos me conhecem por essa característica, né? Principalmente quem foi meu aluno na educação de jovens e adultos. Sim.
né? Assim, eu tenho essa característica de valorizar todos os conhecimentos, Sim. todas as pessoas. Tudo é válido, Tudo é né? válido, todo conhecimento é importante. Sim. Eu posso ter muito conhecimento de uma área, mas o pedreiro, ele tem um conhecimento que eu não tenho. Exatamente, né? Isso mesmo. Então, e outras profissões, é claro que também precisa de uma preparação técnica, mas são conhecimentos diversos. Válidos, né? Válidos. E vou lhe dizer mais, eu sofri do mal que muita gente sofre, que eu preciso trabalhar para sustentar minha família, eu não tenho tempo de estudar, eu não tive tempo de estudar, entendeu? Eu com 18 anos eu já estava trabalhando e queria ter um curso superior e não conseguia, e eu vim me formar agora, aos 55 anos, entendeu? Mas sempre com aquela mentalidade de que eu precisava parar um dia e voltar para a sala de aula para que eu tivesse o conhecimento que eu queria ter, né? E assim, amo a sua profissão, respeito, admiro demais, porque como eu lhe disse, aluno não é gente, é um ser humanozinho à parte, entendeu? Eu sempre digo isso, que eu acabei de sair da sala de aula e eu sei quem eu era lá dentro, né? E é um dom lindo, sabe? São pessoas que doam seu tempo, sua vida, não por salário, porque, vamos combinar, né? Que se fosse por salário, ficava lá dentro de casa ou então ia fazer outra coisa, né? Porque não é valorizado, infelizmente. Ainda vai ser, eu tenho fé nisso, mas ainda não é. E é só por dom, por amor mesmo, por gostar de educar e de crescer pessoas. E de incentivar pessoas para o futuro. Né, Adriana? Bem Exatamente. Assim. É isso mesmo, né? E assim, E nessa luta, entrei no mestrado também, né? Da Universidade Federal do Ceará, e em Fortaleza. Então sempre foi essa luta, né? Indo pra lá, voltando pra cá. E aí, quando chegou o momento, né, da minha vida que eu disse, não, agora eu vou dar uma paradinha, porque tudo na minha vida ocorreu muito precocemente. Sim. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu casei cedo, e aí chegou o momento que eu pensei, não, eu preciso agora formar minha família e me dedicar um pouco à minha profissão. Que é aí nesse momento que eu acabo entrando no mundo político, né? Por conta do Aureliano, que era vereador. E assim, a nossa família sempre é uma família tradicionalmente política, né, da vida pública. Sim. E aí foi quando eu fui convidada para ser secretária de Cultura na época, né, assumi a Secretaria de Cultura, logo em seguida a Secretaria de Assistência Social. E nesse tempo eu passei a desenvolver esses meus trabalhos mais sociais, né? E um momento também que eu parei para formar minha família, né, ter meus filhos. E aí chega um momento que eu digo, não, então agora já está tudo resolvido, né? Os meninos já estão grandinhos, vou começar agora a estudar para entrar no doutorado. E nisso tudo, enquanto eu fazia tudo isso junto, né? Eu já estava montando o ateliê, porque o ateliê já tem, 11 anos de história, né? Eu comecei com poucas máquinas. E aí, inicialmente, a gente fazia... E hoje é algo bem estruturado, né? Hoje a gente tem, né, um trabalho bem bacana. E aí, como eu estou te falando, isso tudo muito que meio misturado, né? Fazendo meio mundo de coisa ao mesmo tempo. E quando eu começo a estudar para o doutorado e participo da primeira seleção, é quando vem aquele choque de realidade, que eu vi que eu não estava preparada, que o tempo que eu passei parada havia meio que me tirado de fora do circuito do mundo acadêmico, entendeu? Entendi. E aí foi... E como entendo? E aí foi quando veio aquele choque de realidade e eu começar a ver que eu não estava preparada, que eu não tinha a menor chance de concorrer a uma seleção tão rigorosa com o ritmo que eu estava. Sim. E aí é quando eu volto a começar a estudar novamente, né, a me isolar e estudar muito. E se isolou bem, viu? Que eu mal lhe vejo, né? Foi sim. E é tanto que às vezes eu até comento que as pessoas, eu não sei, né, a gente nunca sabe como que as pessoas veem a gente, mas chegou um momento que eu achava
que as pessoas me viam como alguém estranho. Porque eu sempre preferia ficar em casa nos finais de semana. Sim. Né? Mas o nome disso é foco, né? Acho que quando a gente tem algo que quer realizar, a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Exatamente. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí quando você tem um foco, você tem que parar e seguir uma linha reta, porque se você começar a desviar, você nunca vai chegar lá onde você quer chegar. Exatamente. Né? Então, isso mesmo. E assim, realmente foi muito foco, porque quando eu faço a segunda seleção, também não dá certo. Sim. Né? Eu sempre avançava bastante nas etapas, né? Sim. Porque a seleção de doutorado, ela é composta de 5 etapas. Então eu avançava, mas eu acabava ficando pela terceira, pela quarta etapa, e a frustração é muito grande, né? Quem estuda, quem faz concurso, sabe do que eu tô falando. Sim. A gente estuda e quando não dá certo, vem aquele sentimento de incapaz, né? Aquele sentimento ruim. Mas graças a Deus que Deus nos dá essa capacidade de se renovar, de querer se superar. E assim, eu tenho muito disso, de me superar. Falar um pouquinho aqui de superação. Vamos voltar aqui atrás um pouquinho, que eu não posso deixar de conversar com vocês sem falar sobre isso, tá? Do momento tão difícil que a família de vocês passou, que eu cheguei aqui em Russas, bem na época, bem no epicentro daquele furacão que passou pela sua família. Eu acredito que tenha sido, acho que o momento mais difícil da vida de vocês, eu tenho certeza disso, tá? Por se tratar de quem se tratava, né? E pela rapidez, né? Pelo impacto que esse furacão causou. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu sei que é difícil para você, mas eu gostaria de você falar porque faz tanta parte da sua superação, você chegou em superação, por isso que eu voltei lá atrás. Foi uma superação muito grande para você e para a sua família, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí do Aureliano, daquele monstro, daquela pessoa maravilhosa, aquele cara altruísta, um cara que, como eu lhe disse, eu não conheci, mas às vezes você conhece a pessoa pelo ouvir, né? E tudo que eu ouvi do Aureliano, tá certo? Quando eu cheguei aqui, porque foi exatamente quando eu cheguei em Russas, tá? Eu estava montando um comércio aqui e quando eu cheguei aqui para olhar como é que estava a obra, na hora que eu entrei dentro da cidade de Russas, era coisa de 4 horas da tarde, mais ou menos, eu não me lembro o dia. E eu cheguei aqui, onde nós estamos agora, e estavam reformando isso aqui. E eu disse assim, vem cá, o que está acontecendo dentro dessa cidade? Porque está assim uma sensação pesada. A gente olha para as pessoas estão assim meio que desnorteadas. O que é que está acontecendo? Eu senti, Adriana, dentro do carro, eu senti quando eu entrei dentro da cidade que estava acontecendo alguma coisa que não era, que estava deixando todo mundo muito pesado. E aí a pessoa que estava trabalhando aqui, ela disse assim para mim, não, é porque morreu o cara melhor que existia dentro dessa cidade. Eu me lembro que ele disse com essas palavras, sabe? Morreu o melhor cara que tinha dentro dessa cidade. E está sendo o enterro dele hoje. Aí eu disse, foi mesmo? Aí ele disse, foi. Aí eu peguei e disse assim, eu senti o clima dentro da cidade. Ele disse, a cidade está extremamente de luto. Né? Inclusive eu vou pedir licença à senhora, porque eu vou para o enterro dele. Entendeu? E pouco tempo depois eu conheci a Formiguinha. E aí foi onde eu senti, logo, bem pouco tempo depois eu conheci você e eu senti o que aquilo tinha feito na vida de vocês. Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque não dá para fazer um podcast com você, me desculpe, né? Sem falar de Aureliano, tá? Porque até é por respeito, né? Sim. Porque faz parte da história não só de vocês, mas de Russas, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, E assim, eu tenho muito orgulho de falar dele, sabe? Muito. É um orgulho imenso.
porque eu tive o privilégio, né, de tê-lo como irmão. E assim, é realmente a melhor pessoa que se possa existir. E falar dessa situação é falar da vida, né? As tragédias, elas acontecem todos os dias. Todos os dias, em muitas famílias. Sim. A gente sempre acha que vai acontecer só com o o outro e nunca com a gente, né? Então, assim, realmente é um momento muito delicado, foi um momento muito difícil, principalmente para mim, porque sendo a pessoa, como é que eu posso dizer assim, de maior instrução, de maior conhecimento, naquele momento eu tive que segurar a barra. De dar força, de aconselhar, né, de amparar a família, né? A família, né? Porque assim, a gente tinha que ter alguém e esse alguém foi você. Foi isso. Assim, justamente por sempre estudar, né, o Evangelho, conhecer um pouco da Bíblia. Então, assim, eu tinha uma preparação maior naquele momento para acolher a minha família num ponto de vista de fé. Sim. Porque o que a gente estava passando, só realmente tendo muita fé e tendo a crença num ser superior que estaria conosco naquele momento. Porque sozinhos a gente não conseguia. Né? Então, assim, foi essa força, né, de crer e de acreditar que a gente ia conseguir e de superar tudo aquilo. Como você disse, hoje eu consigo falar mais tranquilamente, né? Porque, assim, todos sabem que o Aureliano era a nossa base, era o filho mais velho, foi quem conduziu os outros irmãos no caminho do trabalho, da profissão, que no caso é a produção de telhas, tijolos, né? As cerâmicas, como a gente chama, as olarias. Sim. E aí era a base, era tudo. E de repente a gente ficou sem esse tudo, né? E teve que se superar e reaprender, né? E seguir sem ele, que era o mais difícil. Mais difícil, naquele momento, né? Era seguir sem ele. Então, assim, mas eu tenho muito orgulho de falar dele. Eu me sinto bem falando dele, porque eu acredito, né? A gente pensa que vai ter esse momento de um dia todos estarmos juntos, e eu nunca digo, o Aureliano era meu irmão, ele é o meu irmão. Continua sendo e sempre será, né? Ele continua sendo, né? Sempre será, e eu tenho muito orgulho de falar dele. Sim. Eu tenho orgulho de falar dele e nem conheci, né? Às vezes a formiguinha diz assim pra mim, Gina, se tu tivesse conhecido a Aureliano, você ia amar ele. Eu digo, mas eu já amo, eu não precisei estar perto dele para sentir o legado que ele deixou, né? Porque a coisa mais linda de uma pessoa é quando ela passa pela vida e ela deixa um legado. E quando ela deixa esse legado, ela nunca morre. Nunca morre, nunca. E um legado de amor, de acolhimento, de compreensão, de fazer o bem, né? Exatamente. E nunca morre, vai sempre estar no meio de nós. Vai ser... Há bem pouco tempo ele foi homenageado, não foi? Ele tem, né, um aparelho público aqui no município, que é a Areninha do governo do estado, que leva o nome dele. Né? Então foi uma homenagem bem bacana. Bem bacana e merecida demais. Merecida. Né? E é isso. E Adriana, fala um pouquinho mais agora. Desculpa ter tocado nesse assunto, mas eu acho que era necessário, porque não dá, né? Pra gente não falar de alguém tão grande, né? É como você disse, é aonde nós mostramos a nossa capacidade de superação. Exatamente. Foi nesse momento. Foi, né? É verdade. E como eu estava falando da minha vida acadêmica, chegar a ser aprovada na seleção do doutorado, para mim foi outra superação. Porque na terceira tentativa eu já meio que estava sem acreditar que eu ia conseguir.
É uma seleção muito rigorosa, eram 2 vagas. E no dia que eu cheguei lá para fazer a prova escrita, né, que uma das primeiras etapas é a prova escrita, e vi aquele monte de gente lá, tudo com cara de intelectual, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu vindo, né, e eles todos interagindo, conversando, e eu me sentindo ali... Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água. Mas eu tinha estudado muito. E aí, quando saiu o resultado da prova, eu tirei a maior nota entre todos. Que bom, né? Merecido demais, né? E assim, naquele momento ali, eu não acreditava. Que eu olhava a relação e via lá a minha nota a maior de todas. Sim. E assim, eu tinha consciência que eu tinha feito uma prova muito boa. Sim. Eu tava ali, eu tava me sentindo já satisfeita. Por mais que eu não tivesse passado, eu fiquei satisfeita com o que eu fiz. Consigo mesma, Comigo né? mesma, Isso. Exatamente. E aí agora estou aí nessa luta, né? E assim, quanto tempo? São 4 anos. 4 anos. E quando você terminar, você será mais o quê? Hã? Você será o quê? Você terá um mestrado e como vai ser? Como fica no teu currículo? Doutora. Doutora em Educação Brasileira. Em Educação Brasileira. Muito maravilhoso, né? E assim, Doutora em Educação Brasileira. Eu quero muito contribuir com o meu município. Sim. Ainda, né, na área da educação. O meu trabalho de pesquisa... Tem outra pessoa, desculpa, mas tem outra pessoa aqui dentro de Russas que tem esse doutorado? Tem. Que mora hoje em Russas, tem o professor Rochester. Sim, né? Conheço. Tem o professor Cir Neto, tem a professora Lúcia Silva. Sim. Eu tô falando assim dos mais recentes, certo? E que hoje estão aqui ainda no município trabalhando, atuando, sim, né? sim, Porque sim. Certamente tem outras pessoas. Sim, é isso mesmo. A pergunta foi mais ou menos essa mesmo. Isso. Que tem para contribuir dentro, né, do nosso município. Exatamente. Com o mestrado. Doutores em Educação. Meu Deus, que legal. E aí eu tenho a minha pesquisa, né, sobre o trabalho infantil. E aí, assim, é uma coisa que eu quero compreender e quero contribuir para a sociedade no sentido de que as pessoas percebam o quanto que o trabalho infantil, a exploração, tira dessas crianças a possibilidade de um mundo melhor. A possibilidade de um dia chegar onde eu cheguei. Então, assim, é uma pesquisa que eu tô me dedicando muito, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. Muito legal, muito bem. E voltando aqui, né, pro ateliê... Tudo isso, né? As nossas 1001 utilidades, né? Mulher é isso, né? Por isso é que essa homenagem aqui, ela é mais do que válida. Pegar e mostrar o que, assim, Adriana, o que é mais incrível em nós mulheres e o que mais me encanta nas mulheres é justamente isso. Ela sabe, ela tem as dificuldades do mundo que o homem, todo ser humano tem, mas ela guarda dentro de si a sensibilidade, entendeu? Ela guarda dentro de si as emoções, a força, a dor, né? O pilar da casa muitas vezes é a mulher hoje em dia, porque justamente pela sensibilidade que ela tem, pela emotividade que ela tem. Então, assim, é muito lindo conversar com mulher, sabe? É muito lindo porque a gente sai mais cheia, mais empoderada e sabendo que nós estamos fazendo relevância, né? Nesse mundo. Com certeza. Né? E isso é muito maravilhoso. E o ateliê? O ateliê é a minha segunda paixão, né? É a sua terapia, né? É a minha segunda paixão, que é o lugar onde eu atendo pessoas, né, junto com as minhas funcionárias. Sim. E a gente tem esse propósito, né? Nós trabalhamos com ajustes e consertos de roupas, porque foi algo que eu vi que as pessoas tinham muita necessidade. Por ser um serviço que necessita de uma agilidade, de urgência, então... E muita gente não quer fazer, Não quer fazer, justamente. Então eu decidi ir para esse caminho e lá nós temos esse propósito de acolher, de atender as pessoas, muito... Aí a gente chega, tem café, tem tapioca, tem canjica, nunca mais me convidou. Né? Vamos combinar a canjica. Pra uma canjica, digo, Mazinho, que ele tá me devendo, né? Tá certo. Mazinho é um especialista em canjica, né? Eu não esqueço da canjica dele, boa, né? Muito boa.
E aí o ateliê, você tem uma pessoa que lhe ajuda? Sim, tenho duas, né? E a gente tem esse propósito de acolher. Sim. De dar atenção para as pessoas, de respeitar o desejo que elas querem, né? E de transformar o que não estava mais sendo útil numa peça nova. O ateliê fica ali por detrás do depósito do Leléu, não é isso? Isso, pertinho do Colégio Novo Mundo. Pertinho do Colégio Novo Mundo. Eu sei onde é, mas eu não sei o nome da rua. Mas um bom ponto de referência é esse o colégio, mesmo, né? Da calçada do colégio, a primeira rua à esquerda, já logo vê a placa. Isso mesmo. E lá é um lugar que a gente está para fazer de tudo, né? Para respeitar as necessidades do cliente, de dar atenção e valor, desde quem leva um botão para repor na sua blusa, a quem leva um serviço maior. Porque eu vejo dessa forma, as pessoas elas se sentem bem num espaço que valoriza e que respeita as necessidades dela. É verdade, né? É verdade. Então, e a gente está, graças a Deus, né, fazendo muito sucesso no sentido de que cada vez mais a procura tem aumentado. Sim. E eu tô aí também investindo e trabalhando para ele ficar um ambiente cada vez melhor. Que legal. Adriana, o que é que você daria de recado aí para os seus alunos, para os jovens, tá? Com relação a conhecimento, com relação ao mercado de trabalho, dá aí uma luz, dá aí uma ideia para essas pessoas de como elas devem proceder hoje em dia, tá certo? Fala um pouquinho aí pra gente, para os seus alunos, para as pessoas que lhe conhecem, que lhe respeitam, que sabem do quanto você gosta de ensinar e que precisam ouvir de alguém uma boa dica. Pronto. Eu costumo dizer que nem todos nasceram para ser doutores, né? A nossa sociedade, o nosso mundo, ele precisa das mais diversas profissões. Sim. Então, eu costumo dizer que você precisa ser bom no que você faz. Sim. Ter dedicação, fazer com qualidade. Sim. Porque pode ser o serviço mais simples que for, mas ele vai ser valorizado e ele vai ser importante. Sim. Então, assim, para entrar no mercado de trabalho, principalmente, né, em relação às empresas privadas e em relação às empresas públicas, estudar é sempre o caminho, né? Fundamental, porque a gente sabe que passa por uma seleção mais rigorosa, de concursos, mas isso não quer dizer que para quem não está podendo entrar porque a gente sabe que muitas pessoas param de estudar porque precisam trabalhar. Sim. Então, se você precisa trabalhar e você vai entrar no mercado de trabalho, faça o seu trabalho com dedicação, com carinho, né? Se capacite, respeite o seu cliente, ajude o que as pessoas elas querem ser acolhidas no ambiente em que elas estão de trabalho. Sim. E é isso, sabe? Fazer sempre o que você faz bem, sempre vai ter espaço para todos. E você sempre vai ser um profissional reconhecido e procurado. Isso mesmo, muito bem. Obrigada. Deixa eu lhe dar um mimo. Aqui, olha, a Empório Debs, né? Porque a Empório Debs, ela faz as coisas com tanto carinho, tão gostoso, não deixa a desejar assim para ninguém as coisas da Débora, né? E aí eu tô te dando, ela mandou aí um brinde cheio de docinho para adoçar a sua vida. As Óticas Diniz, tá certo? Tá te dando aqui, ó, sua presença vale ouro, tá bom? Então, assim, nós temos o patrocínio das Óticas Diniz, o patrocínio da Empório Debs, para presentear aqui os nossos convidados. Eu espero que você tenha gostado, porque eu amei, eu sabia que ia ser muito rico. Essa conversa ia ser assim muito engrandecedora e assim foi muito mais do que eu esperava, tá certo? É sempre muito bom conversar com você. O seu tom de voz é maravilhoso, o jeito de você falar é incrível e cada vez eu aprendo mais com você, porque você tinha tudo para já preparado, né? De estudar, de ir e tal, já alcançou já tenho a minha profissão. Já tem o ateliê e tudo mais, mas é inspirador ver que você cada vez mais
será uma doutora em educação. Isso vai nos ajudar muito no município de Russas. Isso prova a dedicação e o amor que você tem pela sua profissão. E muito obrigada, Adrianinha, tá? Por você ser minha amiga, por eu poder lhe chamar de minha amiga, tá? Isso assim, se nada que tivesse dado certo dentro dessa cidade de Russas para mim, que é a minha cidade, né? É aqui que eu amo, é aqui que eu nasci. Mas só em ter conquistado a sua amizade, a amizade da formiguinha, ter conhecido a sua família, isso para mim já foi de uma valia gigantesca. Eu agradeço e louvo muito a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Obrigada, amém, viu, meu amém. amor? Deus Eu te que abençoe. agradeço, né? Tenho muito a agradecer e assim dizer que essa sua forma espontânea de falar o que você sente, o que você pensa e principalmente de não ter restrições em elogiar, Sim. em falar o que é de positivo no outro, porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer Elas isso. apontam muito negativo, né? Isso. Verdade, isso é realmente algo que você falou agora e que me chamou a atenção. E você É muito difícil as espontânea. pessoas dizer a verdade, né? Isso. Dizer o que acha realmente da pessoa. Exatamente. Né? É verdade. E o positivo faz tão bem. Faz, né? é tão bom de ouvir. De né? ouvir. É verdade. É bom de ouvir para quem escuta, É. né? E é bom de dizer, viu? Uhum. Tá? É bom de dizer, porque a gente percebe que isso aumenta a autoestima da pessoa, a pessoa se sente mais feliz, né? Sim. Isso é muito bom. Obrigada, Então, tá? Meu eu só amor? tenho a agradecer. Adorei a conversa. Que coisa Tá boa. bom? Obrigada. Gente, estamos terminando aqui mais um Talentos Cast, viu que coisa linda que está sendo? E aí você que está aí nos escutando, que ouviu, aqui embaixo vai estar aí a nossa rede social, curte, compartilha, salva, manda para quem você acha que esse conteúdo é relevante, vai lá no nosso YouTube e se inscreve na nossa página para você receber toda a vida que tiver podcast, toda a vida que a Talentos Cast estiver trazendo uma conversa tão boa que você acha que vai fazer diferença na vida de alguém, tá bom? Um beijo grande, eu sou Gina Façanha e é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Beijo.